Não, olha, o Thales falou uma questão que é importante. Eu sempre, quando nas minhas palestras, eu falo desse conceito que a gente construiu aqui na UFC, que é de empreendedorismo cooperativo, e o fundamento que a gente usa assim, do conceito, por que empreendedorismo cooperativo, ele é inovador e no sentido de que o empreender cooperativo, portanto, o empreender coletivo, já que a cooperativa tem um caráter coletivo, ela pressupõe a existência de indivíduos empreendedores, né? Portanto, livres. Porque senão, se a unidade da cooperativa for indivíduos frustrados, indivíduos não realizados, indivíduos derrotados, a cooperativa vai ser uma derrota. Vai ser uma derrota. Se não existir estrela, não tem como fazer constelação. Tem que ter estrela. As pessoas têm que se sentirem sujeitos individualmente, realizados individualmente. E o grupo, ele é a realização de um projeto que passa pelos indivíduos, né? Essa é a razão fundamental do cooperativismo. Portanto, muitas vezes a gente diz assim, não, porque as pessoas são individualistas, não tem suficiente educação cooperativa, o egoísmo é que predomina. Eu acho uma certa dose de egoísmo não faz mal, uma certa dose de vaidade também não. A questão é que a cooperativa é um empreendimento econômico. Enquanto empreendimento econômico, cada pessoa tem que ter ela tem que ter uma responsabilidade. Ela tem que ser cobrada por alguma coisa e ela tem que ser responsabilizada e, ao mesmo tempo, ela tem que ganhar alguma coisa com isso. Um grupo não pode ser um grupo amorfo. E a nossa experiência, a nossa cultura de organização é muito empreendimento sem individualidades. A igreja é um rebanho de crentes, acreditam em Deus. Então, ali, a individualidade não importa. O partido político é um conjunto de pessoas que rezam uma determinada ideologia de um determinado partido. A individualidade não existe, porque se tiver uma individualidade contrária às ideias gerais do partido, ela pode ser eliminada, não é? Eu dizia muito assim, no empreendimento econômico, nós não podemos trabalhar com a lógica de que todos são todos e todos são um. Não, tem que ser a pluralidade, a criatividade. Por quê? Porque a natureza do empreendimento é econômica. Daí que o indivíduo precisa existir e ser plenamente realizado naquilo. Se for uma cultura da imposição, da subordinação e da negação do papel do indivíduo, mesmo sendo um empreendimento coletivo, ele vai acabar por buscar uma alternativa solitária, porque ele não vai se sentir pleno, não vai se sentir realizado naquele empreendimento. Isso pode ser uma contradição? É uma contradição mesmo. Né? A natureza do empreendimento econômico, ela necessita de indivíduos empreendedores para desenvolver um projeto para todos, que não pode abstrair o indivíduo. Ele tem que pressupor o indivíduo, que por sua inteligência se compreende no empreendimento coletivo. Né? Essa é a questão. Daí porque o problema não é só educacional. Né? Você chega assim, não, vamos fazer uma educação cooperativa, vamos dar um curso de educação para as pessoas deixarem de ser individualistas. Não existe isso. Né? Vamos fazer um curso aqui contra o egoísmo, para que as pessoas se eduquem. Tem muito esse discurso pedagógico de que tudo se resolve com a pedagogia, com a educação, e não é. Não funciona. Não funciona nem para a educação. Nem para a educação. Daí que muitas vezes os professores de nós na universidade parecem muito mais um bando de pai e mãe falando do que efetivamente professor, que está tentando fazer com que os estudantes eles construam, eles sejam livres também, inclusive na contestação de determinados saberes. Então, tudo termina num processo educacional, porque você não se educou, você não está suficientemente esclarecido. Então, sempre tem a figura do tutor, do pai, do salvador, que diz o que é que tem que ser feito. Né? Isso é da pior das pedagogias, porque ela não divide o ônus, né? E o ônus tem que ser de todos. Quem não aprende, o ônus é do aluno e do professor. Então, são sujeitos que estão interagindo ali. Não pode ser só um processo de educação que eu passo para você. É uma interação de sujeitos que constroem esse entendimento e as suas vontades. Não é? Portanto, não é só um problema educacional e pedagógico. Thales, alguma observação em relação a isso? Se há atividades que são mais... não é nem susceptíveis à palavra, que são mais
Onde são mais permitidas a prática do cooperativismo? O professor aí fez uma explanação bem mais ampla, professor Osmar. Eu acho que eu não saberia dar nomes, exemplos específicos, não, mas onde a lógica do lucro pelo lucro está prevalecendo, acho que o cooperativismo se esvai, não existe. Então, se a gente tem essas hierarquias de trabalho, tudo nesse âmbito aí, o cooperativismo não... Por exemplo, você estava falando na pergunta, e até me fugiu porque eu acabei falando de outras coisas. Um empreendimento capitalista, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Uniforja. A Uniforja era uma grande indústria em São Paulo, talvez a maior indústria metalúrgica que trabalhava com ferro forjado da América Latina. Essa empresa ela faliu, né? Quebrou, não tinha como sustentar. Os trabalhadores se juntaram, criaram uma cooperativa e hoje tem a Uniforja, né? Que essa cooperativa, a empresa continua existindo do mesmo jeito, continua sendo uma grande empresa e os trabalhadores que hoje controlam, gerem, administram e governam essa empresa. Em São Paulo, que nesse período da década de 80, 90, que foi um período de insolvência, né, de reestruturação produtiva no setor industrial do Brasil, no mundo todo, mas em São Paulo foi muito forte, porque lá era o capitalismo mais avançado. Muitas empresas faliram, algumas delas viraram cooperativas, outras viraram sucata. Aquelas que os trabalhadores preferiram reerguer, ela é uma empresa, porque a estrutura do modo de produção capitalista, ela é coletiva. Ela pressupõe a divisão social do trabalho coletiva. A grande questão é de que as pessoas elas não estão suficientemente formadas e capacitadas, e a Central Única dos Trabalhadores foi muito importante, porque ela capacitou os trabalhadores na gestão dessa empresa, dessa massa falida. E no lugar de gerar desemprego, e os trabalhadores receberem o FGTS, receberem aquele crédito que eles tinham, né, do passivo trabalhista que eles tinham que receber, eles resolveram assim, não, vamos pegar esse FGTS que a gente tinha que receber, vamos reaplicar na produção e vamos fazer com que a empresa não quebre e que nós vamos receber como crédito nosso o patrimônio, né? As forças produtivas ali contidas. Essa é um exemplo. Então, em tese, qualquer empresa que tenha a estrutura coletiva, ela tem muito mais facilidade. No entanto, nós poderíamos pensar também em grupos menores, como de música, que trabalham em arte, né? Que tem uma pluralidade. O atraso nosso é que nós temos uma legislação que permite que tem que ser 20 associados, no mínimo, para criar uma cooperativa. Para alguns setores, né, você poderia ter 5, mas em função da luta corporativa, do cooperativismo que é muito ainda conservador no Brasil, eles não permitiram, a partir do Código Civil, mesmo com o Código Civil permitindo, fizeram um lobby para não permitir cooperativa, por exemplo, de 5 pessoas, como tem na Europa, como tem em outros países. Tranquilamente, você pode fazer uma cooperativa de 5 pessoas. Você junta 5 psicólogos, pode fazer uma cooperativa de psicólogo. Você junta 5 músicos, você junta 5 engenheiros, faz uma cooperativa de 5. Então, você ia estimular o empreendedorismo a partir de 5, hoje de 20. Aí, quando chega a 20, a complexidade é muito maior para você administrar, quer dizer, a cooperativa, todos são iguais, mas ela não, as pessoas ganham conforme o seu trabalho. Quer dizer que a lei já começa complicando, né? A lei até que facilita, mas um lobby do setor cooperativista tradicional não permitiu que essa fosse interpretada a partir do Código Civil uma cooperativa só para 5 pessoas. Vamos ver agora para quantas pessoas, agora aqui para a nossa ouvinte Vanessa, do Demócrito Rocha. Ela pergunta: quem tem interesse em abrir uma cooperativa de prestação de serviços em um bairro, como deve proceder? Precisa algum documento ou registro? São as dúvidas tipo de dela. Serviço, né? Teria que saber que ela tipo de serviço, aqui. Porque a cooperativa, esse tipo de serviço, ela é extremamente vulnerável juridicamente. A gente aqui na universidade nós já trabalhamos já construímos, inclusive incubamos várias experiências de trabalho de empreendimentos de serviços, mesmo trabalhando com autogestão, os trabalhadores recebendo o piso da categoria e tal. Mas, por que eu digo juridicamente instável? Porque nós não temos uma legislação que aceita, por exemplo, vamos supor, a limpeza aqui da universidade. A limpeza seja feita por uma cooperativa. Pode ser feita por uma empresa capitalista que tem lucro. Mas por que não pode ser pelos trabalhadores
que eles mesmos prestam serviço, eles mesmos administrarem essa empresa e eles mesmos prestarem o serviço? É porque não pode. Pois é, não pode, porque a legislação não dá. E o Ministério Público não permite, faz crítica contundente com razões, porque muitas pessoas de má fé estavam usando o cooperativismo. Como o cooperativismo ele não tem vínculo empregatício, né, entre as pessoas, entre a empresa, entre a cooperativa e o associado, ele estava usando para diminuir o ganho das pessoas. Quando a cooperativa é para as pessoas ganharem mais. Só tem sentido eu fazer uma cooperativa se for para eu ganhar mais. Se for para ganhar menos, é melhor ser um empregado subordinado. Você quebra o atravessador, né? Exatamente. Só tem sentido a cooperativa para ganhar mais e não para ganhar menos. Mas muitas pessoas de má fé usam o cooperativismo para fazer tipo empresa de fachada, né? Aí não dá direito ao trabalhador cooperativo de receber 13º, férias, não tem direito social nenhum. Então isso aí é aviltamento. E aí o Ministério Público nesse sentido foi muito firme, rigoroso, no sentido de questionar esse tipo de cooperativa, até que se forjasse uma legislação que regulamentasse. No nosso entender, quer dizer, aqui na universidade, a gente sempre praticou o seguinte: os trabalhadores em regime de cooperativa, eles têm que ganhar no mínimo o piso da categoria. Se não pode ter 13º, porque não é salário, trabalhador organizado em cooperativa, ele não recebe salário, né? Ele recebe antecipação de trabalho, antecipação daquilo que ele prestou. Então não tem 13º. E aí o que é que a gente fazia quando tinha alguma cooperativa desse tipo de produto e serviço? Compensava com o INSS. A cooperativa pagava o INSS integral da pessoa e com isso ele compensava um pouco o FGTS, que as pessoas teriam que uma empresa cobraria. Mas quem está de má fé não aceita essas indicações. E nós da universidade, inclusive, deixamos de incubar a cooperativa de serviço, porque ela é uma porta aberta, muitas vezes, para esse tipo de malversação, de manipulação dos interesses dos trabalhadores. Professor, nós temos aí uma nova lei, né, a Lei Geral do Cooperativismo. Ela corrige alguma dessas distorções e dessas Existe um projeto exigências? De lei, né? Existe um projeto de lei, até essa discussão que eu participei em algum momento na confecção desse projeto, ainda tem muita fantasia sobre isso. Uma delas, eu vou dizer, até uma discussão que teve em Brasília sobre o projeto, era a ideia seguinte: quem for de cooperativa tem que ganhar no mínimo um salário mínimo, né? Que é uma coisa meio fantasiosa, porque a cooperativa são trabalhadores autônomos, independentes, livres. Eles não podem receber de herança a questão da subordinação, que dá um salário mínimo. Então eles queriam vincular, tem que ganhar um mínimo. Assim, por exemplo, então nós decretamos agora emprego para todo mundo. Vamos agora criar cooperativa para todo mundo, já que tem uma lei que diz que todo mundo tem que ganhar um salário mínimo. Agora quer saber quem é que vai pagar esse salário mínimo, né? Porque o trabalhador cooperativo, ele pode não ganhar nada. Ele só ganha se ele trabalhar. Então como é que eu posso dizer que ele vai ganhar um salário mínimo se ele não fez nada? Não tem nenhuma possibilidade disso. E o projeto fala um pouco disso. O MST, na época, estava participando também dessa discussão, e eu coloquei dessa forma: olha, isso é um absurdo, é um artificialismo que não vai resolver. Nós temos que construir realmente empresa de autogestão. O MST disse: nós vamos acabar com todas as nossas, porque nós não temos como garantir um salário mínimo para todos os filiados do assentamento do MST. Né? Que é um verdadeiro absurdo. Você, de antemão, como fosse um cartório, né? Como se a filiação à cooperativa fosse uma adesão ao emprego, portanto, a subordinação, e não um empreendimento onde as pessoas são autônomas, independentes e livres para construir um projeto. Né? Professor, e o que é que rege atualmente as cooperativas? Tem alguma ingerência do Estado? Como acontece? Nós temos um projeto de lei que tramita, né? Não, tem um projeto novo, mas existe uma lei cooperativa, né? E essa lei, ela satisfaz, ela garante, de certa forma? Não, por exemplo, para o setor tradicional, o setor agronegócio, ela contempla bem, porque ela foi forjada para isso. Mas esse setor mais novo, que surgiu recentemente, trabalho, né, tipo músico, né, de outros produtos que não seja o agronegócio, ela é extremamente... Existem uns vácuos, por isso que eu digo, existe uma insegurança jurídica para determinados ramos do cooperativismo. Por exemplo,
na área de cooperativa de crédito, ela é extremamente tranquila, não tem problema, mas na hora de cooperativa de trabalho, cooperativa de serviço, ela é extremamente vulnerável juridicamente, porque não tem uma regulamentação. A nossa opinião, que a gente expressou na época que estava sendo esse processo, como o professor Paul Sinja fazia parte também dessa discussão, que era o secretário de Economia Solidária, ainda é, né? Era isso, quer dizer, nós temos que separar cooperativas de produção de cooperativa de trabalho. São duas lógicas diferentes. A cooperativa de produção, que era tipo a do MST, ela não pode estar sujeita àquela ideia de que tem que ter uma renda mínima, um salário mínimo. A cooperativa de serviço, sim, né? Todos os trabalhadores organizados em cooperativa